Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã que vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Aê! Começando mais um programa Alvorada com alegria, com música no ar. É isso mesmo. Gratidão aí pela sua companhia, por você estar conosco aí, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Abraços ao pessoal que fica lá trabalhando, os técnicos e técnicas na programação, que estão lá na produção. Gratidão por estarem aí. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e este que cantou agora é o nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, Nando, alô, ouvintes, telespectadores. É um prazer estarmos juntos mais uma vez e sempre caminhando em frente, né, Nando? Vamos em frente. Exatamente. Para dar spoiler aí do que nós vamos falar, estamos juntos muitas vezes, né? Vamos ver, vamos ouvir. E se você quiser assistir esse programa ou quiser compartilhar, ele fica lá no YouTube, no portal Mundo Maior. Então vá lá no busca do YouTube e coloque lá, não é? No portal Mundo Maior, aí vai aparecer o portal Mundo Maior, clica no logotipo, lá no símbolo do portal Mundo Maior, e aí você procura no playlist, tem um playlist embaixo, clica na palavra playlist e vai procurando até achar o Alvorada. E tem muitos programas lá e muitos com o Toninho Ciardulo também. Muito bem, então, o dia de hoje nós vamos falar sobre obsessores, exatamente. Tem várias classificações aí, e também o obsessor é aquele sujeito, né, que a gente sempre coloca a culpa, né? Ele é o culpado de tudo, né? E Toninho vai falar sobre isso aqui com a gente vai refletir juntos aqui, né, Toninho? Opa, Nando, só para isso, o Nando já deu um grande spoiler, porque o obsessor é aquele personagem espiritual que, via de regra, nós falamos assim, ó, eu fui tentado por obsessor, eu fui, de alguma maneira, orientado a tomar essa decisão, né? E ele é o responsável por isso, ele é o culpado por isso. E vou começar contando uma história, que é uma história fantástica, que é a história de Adão e Eva. Opa, Adão e Eva. Deus criou o mundo, segundo a alegoria, é uma alegoria, né? Uma parábola, né? E criou Adão e disse para Adão, não comerás desse fruto. Deus falou para Adão, não comerás desse fruto. Aí criou a Eva, uma grande companheira, né? E a Eva estava lá, não sei o que, um dia apareceu uma cobra que representava o demônio, ou seja, o obsessor. E falou para Eva, olha, fala para Adão comer essa fruta. A Eva foi lá e começou a conversar com Adão, e tentou Adão, e o Adão acabou comendo a maçã. E normalmente eu pergunto nas palestras que a gente faz assim, quem foi o grande responsável? A cobra ou a Eva? O pessoal fala assim, a cobra. Eu falo assim, não, o responsável foi o Adão. Porque ele recebeu orientação para não comer. As outras pessoas que estavam em volta, que o tentaram, falaram não sei o quê, né? Só usaram de alguma maneira, né?
uma vontade que ele acha que ele já tinha. E eu vou contar depois uma história para mostrar como isso é fato, né? Na nossa vida, né, Nando? As pessoas colocam a culpa o quê? Na pessoa que provocou a situação. Por exemplo, eu estou no trânsito, vamos pegar um exemplo prático. E aí eu sou um cara muito calmo, tranquilo. Aí passa alguém e me xinga. Aí eu pego e xingo de volta. O cara que me xingou é o culpado. Será? Outras pessoas, por exemplo, são xingadas e não têm a mesma atitude, né? Algumas pessoas ficam na fila do banco, por exemplo, fala assim, eu estou lá na fila do banco, né, e perdi a paciência. É aquela caixa lerda que tá me obsediando com aquela moleza dela. Por exemplo, uma figura assim, né? Outras pessoas estão na fila e estão mais tranquilas. Ou seja, a maneira como a gente faz as coisas, né, Nando? Essa questão de responsabilizar o obsessor, e a gente vai falar também sobre o obsessor, nós estamos falando sobre o obsessor desencarnado, mas tem os encarnados, né? São aquelas pessoas que nos induzem, né? Você tem uma discussão com alguém, né? Você tem uma discussão com alguém, você fala assim, eu não sei o que fazer, né? Essa pessoa me ofendeu. Aí vem aquele obsessor encarnado, né? Que às vezes está sendo obsediado por um desencarnado também, fala assim, xinga essa mulher, como é que é? Fica de mal dela, fala tudo que você precisa falar dela, né? Ou seja, é uma pessoa encarnada que está, às vezes, sofrendo até a influência de um desencarnado mesmo. Pode ser. A gente vai falar do livro dos médiuns que falam casos assim, muito interessantes, né, Nando? Mas, via de regra, acho que é importante é isso. A gente, primeiramente, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Parar de terceirizar essa responsabilidade. Né, Nando? Acho que é muito importante isso. E é uma questão de sintonia, né? Porque dependendo da nossa sintonia, em que faixa aí que a gente entra de sintonia, em que, né, frequência que a gente está vibrando, e a gente acaba entrando naquela frequência. E a gente atrai semelhante, semelhante atrai semelhante, e dizer que o obsessor ele é pior que você, está errado. Porque o obsessor ele é igual a você, ele está dentro de como você pensa, e é isso que atrai muitas vezes o obsessor. Ele gosta do seu pensamento. Ah, eu gostei do que ele pensou e vou colaborar com ele agora, então. E aí também o espírito fica preso a você, porque ele fala, ó, os mentores espirituais chegam, fazem o trabalho lá de convencimento com aquele espírito, ele vai embora. Aí quando é na semana que vem, ele está de volta. E eles falam, por que que você está aqui de novo, meu filho? Eu falo assim, ele me chamou. Então, às vezes, a gente ficar culpando, apontando para ele, porque a gente tem a obsessão de encarnado, né, de desencarnado para encarnado. Temos a obsessão de desencarnado para desencarnado, temos a obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, temos todas essas obsessões. A gente, na vida física aqui, olhando nos olhos do obsessor, a gente obsedia aquele que a gente às vezes chama de obsessor. Então, a gente precisa trazer essas questões, ver o quanto a gente está pensando, o que está fazendo, o que está atraindo, né? E tirar essa mística do obsessor, porque é aquilo de a gente está culpando sempre alguma coisa que saiu do nosso próprio comportamento, né, Toninho? Exatamente isso, Nando, porque você veja uma coisa, essa coisa do espírito, existe um paradigma, essa coisa, o espírito, né? O espírito, como se o espírito fosse uma coisa demoníaca, né? Não, é o espírito é alguém que está muito parecido com a gente, no plano espiritual, só isso, né? Ele tem um pouquinho mais de tempo, às vezes, para ficar analisando a gente, dependendo, como o Nando falou muito bem, dependendo das nossas atitudes, das nossas conveniências, das nossas vontades, das nossas intenções. Por exemplo, um alcoólatra, por exemplo. Normalmente o alcoólatra ele não bebe sozinho. Ele atrai o quê? Alguém, um espírito que bebeu muito durante a vida, desencarnou e quer continuar bebendo. Né? A gente trabalha assim como se fosse uma espécie de um vampirismo. Né? Esse espírito ele se aproxima de alguém, né? Que está querendo beber, que está com vontade de beber, ele se aproxima e induz a pessoa a beber.
Eu sei de casos, por exemplo, de amigos, né, que um amigo uma vez me contou, ele estava na fila da padaria e ele nunca havia fumado. Aí estava na fila da padaria, né, e veio uma ideia para ele, assim, poxa, dele comprar um cigarro para fumar. Ele ficou pensando, de onde que é essa ideia, né? Aí ele mentalizou, ele falou assim, acho que em outra vida eu já fumei. Estou com vontade de fumar, até aquela coisa, né? E esse espírito que estava induzindo ele a comprar o cigarro, queria o quê? Que ele fumasse. Doutor Adão Nonato, querido Adão Nonato, ele conta um caso que ele presenciou muito interessante, pela sua evidência. Ele conta que viu um camarada, um rapaz que era fumante, tal, não sei o quê, né? E a quantidade de espíritos que fumavam junto com ele, que sugavam aquele ar, que sugavam o que ele respirava, que sugavam até o pulmão, as cordas do pulmão dele, né? E ele conta o seguinte, que, por exemplo, um rapaz, ele conta que um rapaz, ele morreu, desencarnou, e era um fumante, e ele queria continuar fumando. Quando ele foi atrás de um homem que estava fumando, tinham vários espíritos ali em redor dele, e deram uma afastada nele, bateram nele. Falaram assim, aqui não, esse aqui já é nosso. Nós estamos aqui em volta, né? Você vai tentar fazer isso aí com quem não fuma. Vai tentar fazer uma pessoa que não fuma fumar. Ou então, alguém que está parando de fumar, e induzir ele a voltar a fumar. Muitas vezes, Nando, isso acontece. Mas por que acontece? Porque a pessoa está com vontade de voltar de fumar. E eu vou contar uma história bem bacana rapidinho. Eu trabalho com pacientes, né, com um grupo de drogadição e alcoolismo, né? E uma vez um rapaz me contou uma história fantástica. Eu achei assim, que vai cair como uma luva pra gente. Ele parou de beber, ele fez o tratamento e estava a fazer quase 2 anos que não bebia nada. 2 anos. Inclusive ele morava num lugar e tinha um boteco onde ele passava, onde ele bebia antes, ele nem passava na rua. Nem passava na rua. Ele passava lá no outro quarteirão, não sei o quê. Um dia, depois de 2 anos, ele falou assim, tô curado. Olha só, tô curado. Ele resolveu passar naquela rua só para ver se se ele ganhava da tentação. Ele não passou nem na calçada do bar, passou na calçada do outro lado. Isso é um caso real, Nando. Passou do outro lado da calçada, tal. Passou do lado da calçada, tal. Viu lá, falou assim, legal. No outro dia ele passou de novo. Aí tinha um camarada lá dentro do bar, amigo dele, falou assim, ô Zé, entra aí. Eu falei assim, não, tô bem. Ele falou assim, tô bem. Passou no quarto dia, tal, terceiro dia, quarto dia, passou, ô Zé, vem cá tomar um café. Olha só, Nando, vem cá tomar um café. Ele falou assim, bom, café, tudo bem. Ele entrou lá, tomou um café. Bateu um papo, tal, e foi embora. Ele falou assim, tô bem. Passou outro dia, ele passou lá, o rapaz falou assim, vamos tomar um café, Zé? Ele entrou lá, tomou café. No outro dia, ele entrou para tomar o café, o cara falou assim, vamos tomar uma cachaça? Ele falou assim, de jeito nenhum. Tomou café e foi embora. Na outra vez, o rapaz, vamos tomar uma cachaça? Ele falou assim, uma só, né? Ele tomou uma. No outro dia, ele estava tomando uma garrafa inteira. Aí a gente fala o seguinte, aquele rapaz que convidou ele, a gente pode falar que ele foi um obsessor, né? Mas por que ele começou a passar naquela rua, Nando? Porque inconscientemente ele estava com vontade de voltar a beber. Ou seja, a gente pode falar que o lobo estava fora, mas não, o lobo estava dentro dele. E aquele rapaz só fez o papel dele, de chamar. Ele que estava com vontade de beber, ele inconscientemente estava com vontade de beber. Podia até estar obsediado, né? Mas olha só, a grande sacada é o seguinte, quando ele falou assim, estou curado. Esse que é o ponto. A gente fala assim, eu não corro perigo com isso. Não, está sempre atento, sempre vigiando os sentidos, né, Nando? Pensando nas suas atitudes direitinho. Opa, isso aqui é uma coisa, Jesus faria isso, os bons espíritos fazem isso, então, e aqui não tem nenhum julgamento para quem fuma, né, Nando? É só um exemplo. A gente pode falar do trânsito, da agressividade na rua, por exemplo, as pessoas mandam fake news de monte, né? Você fala assim, será que uma pessoa correta faria isso? Esse dia uma pessoa mandou um fake news para mim, eu falei assim, mas isso não é verdade. Ele falou assim, mas eu não gosto dessa pessoa mesmo. Eu mandei mesmo. Né? O que você acha, né, Nando? É uma coisa que a gente é uma coisa nossa, primeiramente.
E o Nando falou muito bem. Esse espírito que está nos obsediando é obsediado por nós. Porque é uma dupla, né? É uma simbiose, é um processo de parasitose, parasita, né? Dos dois, né? É uma via de duas mãos aí, né? Então, não adianta a gente querer dizer de colocar na mão dos outros, como a gente não deve colocar a felicidade, a gente também não deve colocar a infelicidade na mão dos outros, achando que os outros é que provocam isso. É fácil a gente sempre colocar alguma situação, alguém que é o culpado de algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Veja nessa história que você contou, né, o quanto a gente não pode vacilar, né? A partir do momento que a gente vacila, que a gente dá um passo em falso, que a gente não faz uma coisa com uma certeza absoluta, né? É complicado. Então, a gente sabe que no AA eles fazem esse trabalho de, né, você falou de um alcoólico, os alcoólicos anônimos, eles um dia pelo outro, um dia pelo outro, porque sabem que, né, todos nós estamos, em outros sentidos, em outros vícios, nós somos vulneráveis, né? A gente pode a qualquer momento vacilar. Então, por isso, a gente precisa estar naquela questão que Jesus colocou: orar e vigiar, vigiar e orar, né? Essa condição a gente precisa ter sempre, porque a gente realmente é falho, né? A gente não está num planeta em que a gente pode sentir a segurança de dizer assim, esse é um planeta que não vou ter nem nada a me seduzir. Não, a gente está sendo seduzido a todo momento, né? A mídia, os fatos que acontecem, tudo, né? Conspira a favor dessa sedução, de a gente perder o equilíbrio e a gente sabe, no próprio Mensageiros, né, um livro que conta agora essa história do Nosso Lar 2 aí do filme, o quanto vários médiuns que viriam para o planeta para, né, completarem uma missão, vamos dizer assim, uma tarefa que precisavam realizar. Falharam, grande maioria. Então, quer dizer, a gente precisa estar realmente atentos, porque a qualquer momento nós podemos ser o próximo obsessor, né? Então, Nando, como você falou, essa questão da sedução, a gente fala, por exemplo, de bebida, de álcool, né? Mas cigarro, de droga, uma série de coisas. Mas quando você, por exemplo, você começa a pensar só em sexo, por exemplo, e quando você está pensando só em sexo, pensa em sexo o dia inteiro, muitas vezes você não está tendo relação sozinho. As pessoas ficam um pouquinho assustadas, mas existem livros que mostram isso aí. Tem um livro chamado Sexo Além da Vida, do Ranieri, né? Que mostra exatamente como os obsessores agem, induzindo você ao sexo, porque eles praticam o sexo junto com você. Uma simbiose espiritual no seu corpo, né? Então é muito importante a gente ver isso aí. Outra coisa que alimentação, né? Eu, por exemplo, sou um grande comilão. O Nando também gosta de comer, né, Nando? Para a gente vai ser talvez um pouquinho assim complicado a gente sair desse corpo, porque a gente vai ficar com vontade de comer algumas coisas, ainda mais que a gente faz comida, né, Nando? A gente faz comida com prazer, né? Então, é claro que a gente tem talvez uma disciplina, mas quantos espíritos não desencarnam e têm vontade de comer? E se aproximam de pessoas que são comilonas. Ou percebem, né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. A gente emagrece, né, Nando? E de repente eu, por exemplo, comecei a comer mais, engordei. Quando eu engordei, começou a me dar dor na coluna. E a dor da coluna faz o quê? Faz com que a gente fique disperso, porque cansa. A gente fica meio desanimado de fazer as coisas. Tem que ter o quê? Muita força de vontade. Quando você está com uma dor, você fica disperso. Muitas vezes os obsessores não querem que você faça alguma coisa e fazem assim. Eles induzem você a comer, por exemplo, para aquilo gerar um distúrbio gástrico, por exemplo, em você, para você de repente não fazer alguma coisa que é importante, né? Lembrando o seguinte, que nós temos os nossos chamados, entre parênteses, inimigos espirituais
pessoais e tem os inimigos da causa do Cristo. Então, quem trabalha numa casa do Cristo, com palestra, que nem fazendo programas de televisão, nós temos os obsessores da causa do Cristo, que querem que a gente não faça as coisas. São os inimigos de Jesus. Né? Então, é bom a gente estar atento para isso. E olha, Nando, quantas coisas acontecem, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, às vezes sério, e já começa a aparecer a questão dos ciúmes, por exemplo, numa casa espírita. Quem leu aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, né, que é um livro que muita gente deve ter lido, né? Como os espíritos induzem aos ciúmes, às mesquinharias, aquela coisa do autoritarismo, de alguém achar que é melhor que o outro, que a pessoa falou uma coisa por mal, né? E a gente dança, por quê? Porque, como o Nando falou, nós ainda estamos muito imperfeitos. Nós temos muitas fragilidades. E esse pessoal, eles conhecem a gente como ninguém. Eles vão em cima da nossa ferida. Cutucar a nossa ferida. Só para o Nando continuar, lembrando a Dona Laura. A Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, ela ia encarnar e ela fala que tem medo de 3 coisas. Ó. Primeira coisa, a questão do esquecimento. Que o espírito encarna com uma missão e ele esquece. Segundo, a questão genética. Porque a questão genética influencia. Né? Nós sabemos hoje que o alcoolismo tem um gene determinado para isso. E a terceira coisa, as energias do planeta, que são essas energias ligadas ao pessimismo, negativismo, alcoolismo, fatalismo, ao ódio, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento mesmo, né, Nando? E olha que a dona Laura tinha um cabedal de conhecimento, tinha lá, eu ia falar estalecas, né? Na verdade, é o bônus horas, e os bônus horas de muitas horas. E ela tinha, né, muito mérito. Até que ela pediu algumas coisas, né, proteção para justamente chegar aqui. Ela, né, já é um espírito de tanto trabalho e serviço no nosso lar, também ficou, né, temeu vir, né, teve, né, deu uma balançada, né, se reencarnar numa situação dessa que o Toninho colocou das 3 condições aí que a gente vai estar atravessando. Então, poxa, ainda bem que a gente tem uns amigos espirituais que nos ensinam, que nos trazem informações, que nos mostram, né, que a gente precisa tomar cuidado, não que o que vem de fora, mas o que está dentro de nós, porque é isso que aciona qualquer tipo de alavanca que vai nos levar a uma obsessão, por exemplo, né? Então quando a gente sentir que está passando de uma medida, de uma régua, a gente começar a ficar atento, porque a nossa consciência ela nos avisa, né, do que a gente está extrapolando, a gente está saindo, tá saindo do equilíbrio. Então, a partir daí, a gente pode, percebendo isso, a gente vai dar margem para a gente estragar outras pessoas, né? A gente vai agregar a nós responsabilidades que a gente não deveria, né? Eu lembro, assim, ó, de uma historinha que eu sempre conto aqui, que eu vou repetir porque é boa e se encaixa no que está acontecendo. Um engenheiro lá, por cálculos talvez que ele tenha feito errado, eh, teve um desabamento na obra, o operário desencarnou e esse operário não se conformava com aquilo. Como que eu desencarnei por causa do erro do engenheiro? Ele não é responsável pela obra? Apesar que talvez não tenha sido um erro do engenheiro, mas aconteceu o acidente e tirou a vida daquele espírito, aquele espírito estava cobrando. E aí o que fizeram? Se reuniram no plano espiritual, a futura mulher dele, ele e mais os amigos espirituais, falaram assim, vocês vão ter que trazer esse espírito para a família de vocês. E ele não era um espírito que estava ligado à família, né? Era diferente da família. Tanto que ele reencarna o menino e eles percebem que ele não era muito, assim, dentro daquela círculo familiar. Mas ele teve que assumir isso, né? Então, às vezes, um vacilo nosso, que eu falei, já falamos dessa palavra aqui, pode levar a gente, né, a uma situação dessa, né, Toninho? Exatamente, Nando. Esses casos são muito comuns e tem muitos casos assim, né? É, tem um outro caso que esse é do livro dos Domínios da Mediunidade, do Chico, né, com o André Luiz, que conta um caso interessante.
Era uma moça que estava sendo acusada de possível assassinato, né? E um jornalista que não tinha contato com ela. O jornalista era daqueles jornalistas que queriam fazer sucesso, né? Isso aí na época, um caso antigo, né? No livro conta um caso antigo. Ele queria fazer isso aí e ele começou a escrever sobre aquele caso, né? Um obsessor da moça, que era um inimigo da moça, se aproximou dele e induziu ele a escrever coisas para atacar aquela moça. E ele, olha só, ele pensava assim, mas será que isso é verdade? Não, mas tudo bem, eu vou colocar isso aqui porque isso vai me fazer ficar famoso. Ou seja, ele usou o quê? Da vaidade do cara, da pretensão do cara, dessa coisa de querer, né, ser melhor que os outros, de aparecer. Ele usou do quê? Daquela fragilidade dele para fazer a matéria, e aquela matéria prejudicou realmente a moça. Isso não acontece no dia a dia, será? A gente vê isso direto, né, Nando? Com certeza, né? Sim, acontece. E parece que a partir dessa história, sei lá, ou de outras antes, né? Porque isso existe no mundo desde que o mundo é mundo, acaba influenciando as mídias que hoje ainda existe aí, que só trabalham em cima, né? A famosa, agora, nesses tempos que a gente vive, a fake news, né, a notícia falsa que acaba prejudicando a imagem das pessoas, falando mentiras, coisas que não são realmente, né? Agora nós vamos ter a questão nas eleições da inteligência artificial, que consegue pegar uma imagem sua, colocar a sua voz, colocar você falando, usando a tua voz, mesmo na tua voz exatamente, e colocando as palavras que quiser. Então, isso, inclusive, já, né, já tem lei para isso não acontecer, porque as eleições argentinas aconteceram, de colocar a figura lá em inteligência artificial, né, falando que a pessoa não tinha falado, mas usando a voz dela. Então, se você receber um telefonema, se você escutar na rádio, né, se você ver aí nas propagandas, pode ser que, né, não seja exatamente a pessoa que falou. Então, olha até onde vão as coisas, né, Toninho? E outra coisa, né, Nando? Colocando essas coisas fora de contexto. Porque o obsessor, ele faz isso mesmo, né? De repente, um dia, eu tô conversando com o Nando, e o Nando fala uma palavra, às vezes com um sentido totalmente diferente. Mas o obsessor fala assim, olha, tá vendo? Olha o que ele falou para você, ó. E eu fico encucado com aquilo. Agora, por que eu vou ficar encucado? É porque, de repente, eu já tô com algum problema e aquele negócio vai ficar batendo na minha cabeça até, de repente, eu discutir com o Nando. Nando, as questões fora de contexto são muito claras para a gente, né? A pessoa fala uma palavra e a pessoa não falou por mal aquela palavra. Foi só uma palavra, uma expressão. Mas como a gente já não estava bem, aquilo caiu como uma pomba dentro da gente, né? Então, acho que o Nando já deu uma grande dica. Primeira coisa, está muito atento. Segunda coisa, humildade para saber que ninguém está liberado desse tipo de coisa. O Chico Xavier tinha um obsessor. Jesus, quando foi para o deserto, foi obsediado pelo demônio. O demônio tentou o Jesus, né? Se você está com fome, por que você não faz isso? E não era o objetivo de Jesus ali, né? Todos nós estamos assim sujeitos a isso. Humildade, para saber o quê? Que nós estamos, que ainda nós temos nossas fragilidades e procurar entender as pessoas. As pessoas que às vezes falam alguma coisa para a gente, né? Fala assim, vamos deixar para lá, vamos sublevar, vamos deixar para lá essa coisa, vamos dar um enfoque diferente para essa palavra e assim por diante, né? Não é estar atento, é orar e vigiar. E estar com a cabeça funcionando, pensando em coisas boas e saber o seguinte, que nós temos um mentor que nos protege também, que nos ilumina. Ele está sempre falando, só não faz assim. Só que às vezes a gente aceita a sugestão do lado que nos desequilibra para a queda, né? Isso que é importante a gente saber.
E o Toninho já deu aí a dica, né? Orai e vigiai. E é justamente isso que a gente vai fazer agora, né? Que a gente possa até orar pelos nossos obsessores ou pelas nossas obsessões. Por que eu disse nossas obsessões? Aquela que a gente provoca, né? Então vamos orar e vigiar aí nesse instante e que a gente possa deixar aí um copo de água, uma garrafa, um recipiente com água dos benfeitores nesse momento em que a gente estiver orando, né, onde você estiver ouvindo, no momento que você estiver ouvindo e assistindo, eles vão trabalhar e levar esses recursos nesse líquido precioso. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante orar por cada um de nós e por aqueles que nos cercam de todas as formas, da forma obsessiva, da forma também que nos auxilia, e até os próprios obsessores muitas vezes dizem: eu estou com esse fulano ou com esse sujeito porque eu quero ajudá-lo. E aí aquilo se torna também uma obsessão. Então, que nós possamos orar por todos aqueles que nos cercam, de qualquer forma que seja, porque no fundo ou na realidade são irmãos nossos. Aqueles que estão na situação que estão, como podemos julgá-los? Se nós já estivemos e continuamos a estar, então precisamos orar por todos. E que nesse instante, então, os benfeitores espirituais possam cuidar desses espíritos que nos cercam, seja aqueles que nós atraímos, seja aqueles que não têm simpatia por nós, sejam aqueles que queiram nos prejudicar, ou sejam aquele que nós prejudicamos. Então temos que orar para todos. Se tiver algum irmãozinho ao nosso lado, agora, nesse instante, os benfeitores espirituais possam esclarecê-los, possam mostrar numa tela que a vida continua, que existem espíritos que os amam, que querem bem, que têm amor verdadeiro. Às vezes, aquela mãezinha que foi embora antes de nós numa reencarnação, aquela mãezinha que luta para tirar um filho de uma situação infeliz, aquela mãezinha que muitas vezes fala daquele filho que está lá no presídio: é meu filho, eu amo meu filho. Então, quantos espíritos não estão nesta situação, como nós mesmos? Não podemos nos apartar dessa situação que é também a nossa. Por isso, amado Mestre Jesus, abrace a todos esses irmãos que estão à nossa volta, ou seja, no lar, ou seja, no trabalho, naquele momento que a gente vai para a escola, naquele momento que estamos na via pública, onde quer que estejamos, que é aqueles que seguem os nossos passos, aqueles que tentam fazer com que tropecemos, aqueles que nós fazemos com que nos siga, e que possam ser abençoados por ti, Jesus, iluminados, porque o teu amor, Jesus, quando esteve entre nós, não apartou esses irmãos, colocou-os na condição que eles mereciam, mas sem deixar de ajudá-los, sem de deixar de socorrê-los, sem de deixar de emanar o teu amor, a tua compreensão e misericórdia por esses espíritos. E nós provavelmente estávamos lá, na condição de obsessores, na condição de errantes, de espíritos ainda na infância, ainda precisando entender o teu evangelho e o teu amor. Jesus amado e querido, que esse amor toque os nossos corações de todos nós. Não percamos essas marcas que deixaste, Jesus, a fim de seguir, a fim de quebrarmos os grilhões que ainda nos prendem a situações, não é, de rancor, de ódio. O amor cobre a multidão dos nossos erros, disse João. E é que sim,
Jesus, nos exemplificou disso, que esses grilhões que nos escravizam ainda a essas situações obsessivas que causam dor, não só quem obsedia ou quem é obsediado, não importa, porque entre todos nós, o que precisamos é nos amar. E tu, Jesus, é o maior exemplo disso. Seja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar para você aí, querido e querida, né, telespectador e rádio ouvinte do Clube Amigos da Boa Nova. Amigos que se unem para que, por exemplo, o que está acontecendo agora, essa transmissão, ela existe por quê? Porque existe ajuda, existe colaboração para divulgar o bem, o espiritismo e também o amor, o Evangelho de Jesus. Então anote aí o site, ó, amigosdaboanova.com.br e também os telefones, ó, 0800 12 018 38, é um telefone gratuito, a ligação para todo o Brasil. O fixo aqui para a Grande São Paulo, 11 24 58 3214. E também temos o WhatsApp, que é esse e-mail rápido de você falar aí com a gente também do clube, que é o 11 97834 2246. E também o Pix, que é essa modalidade de você mandar instantaneamente aí uma doação espontânea. Então vamos lá, anote aí: 11 97261 0272. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e compartilhe essa ideia e compartilhe o bem, porque é só o bem que vai mudar o nosso planeta. Né, Toninho? Vamos lá, Toninho. Então, Nando, é interessante porque existem algumas denominações para esses nossos irmãos, são irmãos nossos, né? Se eles estão nos obsediando, muito provavelmente é porque nós fizemos mal a eles em outras encarnações. E eles estão no plano espiritual querendo vingança, querendo a nossa queda. Mas existem alguns nomes que a gente respeita, de outras religiões, que eles falam assim, que é o demônio, que é o inimigo. Muitas religiões falam assim, o inimigo conhece a gente. Esse inimigo é o obsessor. Mas nós também, os espíritos, a gente chama o quê? Os trevosos. Como se eles fossem, sabe, fossem ficar pro resto da vida nas trevas. Não. Né? Eles estão, de alguma maneira, como nós falamos desde o começo, sendo alimentados por coisas nossas. Se a gente não perdoa, se aqui eu não perdoo, por que eles vão me perdoar? Eu estou dando um bom exemplo. O Chico, como eu falei, o Chico tinha os obsessores dele. Tem um caso fantástico, que é o do Divaldo Pereira Franco, que era o famoso Máscara de Ferro, que era um espírito que atormentava ele durante muito tempo, querendo que ele caísse. Até que aconteceu aquele fato, né, que a Casa do Caminho, lá onde o Divaldo atende, né, estava lotado, e deixaram uma criança na porta, e ele acolheu aquela criança, mesmo o lugar tendo lotado, e colocou lá no quarto dele, se não me engano, né? E o Máscara de Ferro, que era que aparecia com essa aparência, assim, né? Apareceu para ele e falou assim: olha, meu irmão, eu não queria o teu mal, mas agora você acabou de acolher aqui esse bebê, e esse bebê foi minha mãe em outra encarnação. É o que o Nando falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente quer melhorar o mundo, vamos começar a melhorar a partir da gente, a partir de mim, do meu padrão vibratório melhor. Por quê? Porque nós, de alguma maneira, mantemos as trevas no planeta, né? Com coisas que nós fizemos no passado e com coisas que nós estamos fazendo agora. Esses nossos irmãos, eles não fazem isso porque eles são ruins, vão ser ruins para sempre. Não, é um estado dele, é um estágio dele e vai passar. Depende muito do quê? Da gente, da nossa transformação. Quando a gente se transforma, a gente ajuda todos eles a se transformar. O que acontece é que nós mantemos esse processo ainda devido ao nosso orgulho, que eles usam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prevaricação, né? A nossa sintonia com atitudes que não são ligadas ao amor. Né, Nando? É isso aí.
Exatamente, né, Toninho? Quanto a gente ainda precisa trilhar, né, para entender, né, que a gente está num planeta em que nós somos semelhantes, não somos acima e estamos acima de ninguém. Por isso, quando a gente aponta para culpar alguém, a gente está apontando para nós mesmos, porque a gente ainda não é aquele exemplo que você usou, né, que o doutor Adão contava essa história do rapaz que fugia de passar na rua onde estava lá o barzinho, né? A gente a todo momento é testado, nós somos testados, né? Então, a partir do momento que a gente tiver um equilíbrio, uma harmonia, eu lembro também da história que o Chico estava passando com o Valdo Vieira lá em Uberaba, passei uma calçada, e aí uma senhora encontrou, fui caminhando ao lado, perguntou para o Chico: Oi, Chico, onde você está indo? Ah, nós vamos tomar um café lá naquele barzinho. Não, Chico, pelo amor de Deus. Não, não, vamos em casa, eu faço um cafezinho para vocês. Não, mas o Chico insistiu, falou: não, eu vou lá naquele barzinho tomar um cafezinho com com o meu amigo aqui, o Valdo. E até o Chico convidou ela, vamos lá, né? E o Chico entra no bar e ele fala: o bar vira lar. A partir do momento que você entra num local onde que pode ter tudo aquilo que é errado, mas se você tiver bem consigo mesmo, né, você vai exalar o quê? Um respeito, e foi aquilo que aconteceu. Respeitar o Chico quando ele entrou lá e tomou o cafezinho. E ele queria, de alguma forma, estar também levando alguma coisa naquele ambiente, no ambiente, para que aquilo ficasse melhor. Tanto que na história também do Chico, ele vai, né, entra lá num bordel, né, e faz oração com as nossas irmãzinhas e irmãozinhos que estavam lá. Por que que ele fez isso, né? Então a gente tem que pensar bem nisso, né, Toninho? Sim, Nando, e deixando bem claro o seguinte, isso não quer dizer que o Chico eventualmente não tivesse vontade de fazer alguma coisa. Porque o Chico não nasceu com alguma coisa assim, não, que negasse a sexualidade. O Chico com certeza teve dificuldades, porque o Chico, a gente sabe de coisas, né? As pessoas tentaram muito o Chico. Sabe aquela coisa de seduzir o santo? Isso é uma coisa muito comum, viu, Nando? Muito comum, né? E o Chico, com certeza, ele. Aqui não estão falando, ele nasceu com uma missão, aqui não vamos entrar nesse método, ele nasceu com uma missão para fazer ele trabalhar. Então ele resolveu não casar, não ter filhos, não sei o quê, né? Porque também não estamos dizendo que sexo é pecado, né? Não, nada disso. Estamos falando do desvio, do exagero, tá? De só pensar nisso. Tomar um vinho, alguma coisa, uma cerveja, isso não também não, é o desvio, é o porquê, o para que você faz isso, né? É tudo esse exagero, né? Que é importante que a gente esteja sempre atento. E como a gente já falou, orando e vigiando. E o Chico deu grandes exemplos para a gente, porque o Chico foi muito tentado a não fazer as coisas, tenho certeza disso, Nando. Com A obra certeza. dele, a obra dele só foi à frente porque ele teve muita disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina. E Toninho, gratidão aí por estar com a gente. A gente está chegando no final aí, mais um programa Alvorada. O Toninho já pegando seu violão para terminar com aquela música de sempre. Então, gratidão a todos e a todas, muita paz, muita luz. E até o próximo programa Alvorada. Vamos lá, Toninho. Tchau, Nando, até a próxima. Vamos lá de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.